Aleluia. Só o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor. Levanta as suas mãos. Coloca diante dele as tuas expectativas, o teu coração, o teu foco, a tua atenção nessa noite. Eis-nos aqui, Senhor. Faças como queres, faças o que queres. Que ao teu nome, Jesus, seja toda honra e toda glória. Que o seu nome seja glorificado nessa noite, nesse lugar. E que o Senhor possa alcançar cada coração como te apraz. Eu te dou graças por cada homem e mulher aqui presente, porque foi o Senhor mesmo quem marcou esse encontro com cada um aqui. Oh Espírito Santo, se mova livremente. Te exaltamos a sua palavra e nos abrimos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está com expectativas, dê o amém mais alto que você puder. Aleluia. Obrigado, gente. Levanta a sua Bíblia comigo. Deixa o diabo nervoso aí, que ele não pode ver a palavra de Deus, que ele se treme todo. Cadê a sua Bíblia? Diga: eu amo a palavra de Deus. Diga mais forte: eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, refrigério para a minha alma, saúde para o meu corpo. Diga: nessa noite, mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso ela dará muitos frutos e grandes transformações. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Que honra, que alegria, irmãos, estar aqui com vocês mais uma vez nessa igreja linda, maravilhosa. E agora, pela primeira vez com a minha esposa, meus filhos estão amando. Está sendo uma grande bênção essa conferência. Quantos estavam aqui durante toda a conferência? Amém. Glória a Deus. Queria agradecer pastor Vitor, Gabi, pastor Ramon, que alegria estar com vocês. Estou sempre à disposição. Amém. Eu quero falar com você nessa noite que Deus quer ser glorificado através da sua vida. Olhe com muito amor e alegria para quem está do seu lado. Escolha alguém aí e diga: Deus quer ser glorificado através da sua vida. Amém? Em Isaías capítulo 42, versículo 8, diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus quer toda glória para Ele. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos fazer ser bem-sucedidos, Ele vai cumprir cada promessa dEle na nossa vida, porque Ele quer ser glorificado através de mim e de você. Foi para isso que Ele nos criou, para o louvor da sua glória. Foi para isso que Ele nos salvou e nos redimiu em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. Deus quer que a minha vida e a sua vida seja uma vida de louvor para Ele. Você já viu aquela pessoa que você olha para ela e você diz: eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa? Assim precisa ser comigo e com você. As pessoas precisam olhar para nós e louvar a Deus pela nossa vida, ser gratos a Deus pela nossa vida. A nossa vida precisa ser um instrumento de louvor, de adoração, de glória para Deus. Aleluia. Deus quer ser glorificado através da nossa vida de várias formas. Ele quer ser glorificado através daquilo que nós fazemos. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 5. Deus quer ser glorificado por nós através das nossas obras, da nossa vida, daquilo que nós fazemos. Essa é uma das formas dele ser glorificado. Mateus capítulo 5, verso 14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e o quê? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus quer nos fazer brilhar. O brilho vai ser para mim e para você, mas a glória tem que ser para Ele. Nesse mesmo sermão eu falei isso também ontem à noite. Jesus disse, mais à frente, está lá no capítulo 6, verso 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Jesus disse, olha, se você der uma oferta, não saia por aí dizendo a oferta que você deu, para que todos olhem para você e digam, olha quão generoso ele é. Se a sua intenção é ter o louvor dos homens para você, Jesus disse, você já teve a sua recompensa, você já teve o que você queria. Mas se você faz isso sem a intenção de trazer a glória para você, mesmo que alguém fique sabendo, não tem problema, mas essa não era a sua intenção, a glória, o louvor ser para você, Jesus disse, o teu Pai que vê em secreto, Ele te recompensará. Jesus disse, se você orar, não ora em voz alta para que todo mundo ouça, com a intenção de todo mundo dizer, olha quão espiritual ele é. Se você vai orar, não coloca lá no Instagram dizendo, acabei de sair de um momento de oração, para que todo mundo veja, curta, compartilhe, olha que exemplo que ele é. Se essa é a sua intenção, ter a glória, Jesus disse, você já teve o seu galardão. O elogio das pessoas, o curtir das pessoas, o compartilhar das pessoas. Mas se você faz isso, mesmo que pessoas ouçam, mas sem a intenção de ser visto por elas, o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Jesus também falou sobre o jejum. Se você faz sem a intenção de ser visto, não tem problema em você ofertar, em você orar, em você jejuar. Pelo contrário, nós precisamos fazer tudo isso. O problema está em querer fazer para ser visto, ou em querer fazer para ser louvado. Jesus disse que aquilo que a gente faz tem que glorificar a Deus. Ele disse, se você estiver brilhando, o próprio Deus vai te colocar em destaque. O próprio Deus vai te fazer ser visto. Não precisa você se preocupar em querer ser visto. Você tem que estar focado em brilhar. Se você estiver brilhando, Deus vai te colocar em um lugar de relevância, como falamos ontem à noite. Para que vejam você, mas que glorifiquem a Ele. Você vai ser visto, Deus vai ser glorificado. Essa tem que ser a intenção do nosso coração. As nossas obras, a nossa vida, o nosso procedimento precisa glorificar a Deus. Precisamos fazer a diferença nesse mundo. Amém, irmãos? Filipenses 2, verso 15, Paulo diz, se você tiver uma vida inculpável diante dos homens, uma vida exemplar diante dos homens, você vai ser como um luzeiro nesse mundo. No meio de uma geração corrupta, corrompida, você vai ser luz, você vai ser a diferença, você vai ser a resposta para outros. E Deus vai ser glorificado com isso. Amém? Deus quer, irmãos, nos fazer prosperar. Deus quer nos colocar em um lugar, de relevância, de influência, nos fazer cabeça e não cauda, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado através da nossa vida. Quando a gente pratica as boas obras e as pessoas veem isso, Deus é glorificado. Deus quer ser glorificado através daquilo que você faz. Amém? Em João capítulo 15, Jesus também disse algo interessante. João capítulo 15. Aleluia. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Quando eu e você damos muito fruto, Deus é glorificado.
Bons frutos. É sobre isso que ele está falando no contexto. Ele diz que Jesus é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor e nós somos os ramos, ligados a essa videira. No verso 5 ele diz: olha, sem mim nada podeis fazer. Eu gosto disso, irmãos, porque isso baixa a nossa bola. Sem mim nada podeis fazer. O ramo, ele precisa receber a seiva para poder dar fruto. E quando o ramo dá fruto, não é o ramo que é glorificado. Ninguém olha para uma árvore frutífera e diz: olha que ramo maravilhoso. Não, você olha para a árvore e diz: que árvore maravilhosa. É a videira que é glorificada, é Jesus que é glorificado, não o ramo. Mas o fruto está no ramo. E que frutos as pessoas têm visto na minha vida e na sua vida? O que é fruto é um resultado visível de um poder invisível. O que é que está sendo visível na minha vida e na sua vida? Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Tudo isso precisa ser visto na minha vida e na sua vida. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Esse amor está dentro e, como a gente tem falado nesses dias, precisamos viver de dentro para fora. Aquilo que está dentro, o poder que está dentro, a seiva que nós recebemos, nós precisamos produzir fruto. Ter uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de bondade, uma vida de mansidão, uma vida de domínio próprio, uma vida de fidelidade. E quando a gente produz o fruto do Espírito, Deus é glorificado. Aleluia. Então Deus, ele é glorificado por aquilo que nós fazemos. Vai lá para 1 Pedro capítulo 4. Aleluia. Versículo 10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quando a gente dá fruto, Deus é glorificado. Quando a gente evidencia o poder da salvação, Deus é glorificado. Lá em Atos capítulo 4 fala que quando Pedro e João estavam pregando e aquela multidão se converteu e eles pregando com ousadia, tinham acabado de transmitir cura para aquele paralítico na porta lá do templo. Diz que pessoas que conheciam Pedro e João antes ficaram boquiabertas, ficaram admiradas. E diz que elas reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem conheceu Pedro e João antes viu a diferença. Sabe, meu irmão, a história desse mundo é dividida em antes e depois de Cristo. A minha história e a sua história não pode ser diferente. Se você não é um depois de Cristo diferente de quem você era antes, tem alguma coisa errada. Porque quando Cristo entra na sua vida, é um divisor, muda a tua história. Quem você era antes não pode ser a mesma pessoa. Você precisa dar frutos, você precisa ter obras diferentes, para que Ele seja glorificado, para que as pessoas que te conheciam antes olhem para você e digam: uau, como Ele está diferente.
Uau, como ele está melhor. E aí você começa a andar no fruto do Espírito, a evidenciar esse poder da salvação, o amor de Deus que você recebeu. Você começa a agir diferente. Antes você era uma pessoa impaciente, agora você está mais paciente. Antes você era uma pessoa bruta, agora você é amoroso. Antes você era rancoroso, agora você perdoa fácil todo mundo. Antes você era amarrado, agora você é generoso. As pessoas olham para você e dizem: meu Deus, olha o que Deus fez na vida dele. Deus quer ser glorificado nas mudanças que você evidencia andando de acordo com a salvação que ele proporcionou para você. E aqui Pedro fala sobre servir. Não importa o dom, a vocação que você recebeu de Deus, você tem um chamado para servir. Você tem qualidades, dons dados por Deus para servir pessoas, para ajudar pessoas, para abençoar pessoas. Alguns são chamados para servir através da fala, da pregação, nos 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Outros, a maioria, são chamados para servir no ministério de socorros, através dos seus dons, dos seus talentos, da sua profissão, dos seus recursos, do seu tempo. Amém? E aí Pedro diz: olha, se você é chamado para servir falando, você precisa falar de acordo com os oráculos de Deus. Porque se você somente prega, ou fala, ou ensina com uma boa oratória, né, com aquele poder de persuasão humana, você vai ser glorificado, Deus não. Mas o apóstolo Paulo, ele disse aos coríntios: a minha pregação entre vós não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a fé de quem me ouve não se apoie em sabedoria humana, mas se apoie no poder de Deus. Sabe, meus irmãos, quando eu falo não de acordo com a minha vontade, com a minha oratória somente, ou com a minha sabedoria humana, mas quando eu falo de acordo com os oráculos de Deus, Deus é glorificado. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E Pedro também diz: se você serve, não importa em que área, não importa em qual função no corpo de Cristo, não importa em qual departamento da igreja local, se você serve, faça-o na força que Deus supre. Porque se você serve apenas no modo automático, possa ser que você seja elogiado, reconhecido, que aquilo que você fez, as pessoas digam: uau, que coisa linda. Mas Deus não vai ser glorificado. Deus quer ser glorificado também através do teu serviço no corpo de Cristo, na igreja local. É por isso que ele diz: sirva na força que ele supre. No Antigo Testamento a gente vê em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, Salomão dizendo: aquilo que vier à tua mão para fazer, faz conforme toda a tua força. Mas agora Pedro, no Novo Testamento, ele diz: aquilo que vier à tua mão para fazer, faz na força que Deus vai te dar. Sabe, irmãos, existe graça para servir. Existe um poder, uma habilidade, uma capacidade de Deus para você fazer aquilo que você nem sabia que você conseguia. Que te dá habilidades que você nem sabia que tinha. Mas quando você se expõe a se voluntariar e dizer: eu quero ajudar, eu quero servir, Deus vai te dar habilidades, Deus vai te dar capacidade. Deus vai fazer o que tem feito na vida de jovens esse final de semana. Mesmo dormindo poucas horas, estão aqui pulando, dançando, felizes da vida. É a graça de Deus. E quando você serve baseado na graça de Deus, é Deus que é glorificado. Quando você serve debaixo de uma inspiração de Deus, o Espírito Santo, ele dizendo: não, você vai tirar uma foto, e o Espírito Santo te inspira e diz: desse ângulo aqui, tira isso aqui, registra isso aqui. Você faz qualquer coisa, você está lá ensinando as crianças, você está lá cuidando dos carros, não sei, mas inspirado pelo Espírito Santo, Deus vai ser glorificado. Um sorriso que você dá para alguém, um abraço que você dá em alguém, uma boa noite que você diz, uma música que você canta, que você toca, que você transmite, Deus vai ser glorificado. Deus quer ser glorificado através das nossas obras, dos nossos frutos, do nosso serviço, da nossa pregação. Amém? Daquilo que a gente faz.
O ponto 2 é que Deus também quer ser glorificado através daquilo que Ele faz, ou daquilo que só Ele pode fazer. Amém. Abre comigo em Efésios capítulo 3. Aquilo que a gente pode fazer pode glorificar a Deus se a gente fizer dependendo dele e para dar glória a Ele. Mas existem coisas, irmãos, que a gente não consegue fazer. Mas Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, porque Deus quer ser glorificado. Aleluia! Deus está falando com você nessa noite? Amém. Ele está falando comigo. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele, note que esse aquele está com crase, significa que é para aquele, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Muitas vezes a gente usa somente o versículo 20, né, e faz as nossas confissões de fé. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço, do que tudo quanto eu penso, conforme o seu poder que está operando em minha vida. Aleluia! Mas o 21 é a consequência disso, porque Deus quer fazer infinitamente mais, porque Deus quer ser glorificado. O salmista disse: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ei, Deus quer fazer o mais na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele quer ser glorificado. Ele quer fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pensado. Sabe para quê? Para quando acontecer, você não pensar que foi ideia sua. Isaías capítulo 55 diz que assim como os céus estão distantes da terra, são os pensamentos de Deus maiores do que os nossos pensamentos, são os caminhos de Deus maiores do que os nossos caminhos. Você já viu quão distante é o céu da terra? Você vai lá no avião, lá em cima, ainda tem céu para lá, tudo pequenininho, você nem vê mais nada, e ainda tem céu para lá. São os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu estou ao ar livre, que eu olho para o céu, me lembro desse versículo. Uma vez eu estava jogando bola com meu filho, né, e ele brincando de quem dava o balão mais alto. E aí ele olhou para mim e disse: papai, já estava anoitecendo. Ele disse: se eu der um chute e a bola bater na lua, o que é que acontece? Eu disse: filho, é impossível você acertar a lua. Eu disse: não, mas se bater na lua? Não vai bater, Estevão. E a gente continuou brincando. Mas papai, e se o seu chute bater na lua? Eu disse: o meu também não vai bater não. Assim como os céus são distantes da terra, os pensamentos de Deus. Por mais que você possa pedir, pensar e dizer: meu Deus, isso é grande demais para mim, ainda vai ser pequeno para Deus. E um dia, alguns vislumbres chegando em momentos de oração, e eu: meu Deus, isso não é para mim não, isso é muito grande. Quem sou eu? Não me vejo capaz de fazer essas coisas. E eu: Senhor, tira isso da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. E o Espírito Santo falou: Perila, você não seria tão criativo assim. Deus quer fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar, para que você mesmo seja o primeiro a dar glória para Ele, a dizer: Senhor, sem você eu não teria como, sem você eu não me via assim, eu não fazia ideia, só podia ter sido o Senhor na minha vida. E as pessoas também vão olhar e vão glorificar a Ele. Ei, Deus quer ser glorificado, é por isso que Deus quer fazer infinitamente mais. Eleva as tuas expectativas. Pensa grande, porque Ele é grande. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, porque Ele quer ser glorificado. Quando eu e você temos o coração certo de que a gente quer dar glória a Deus, a gente vai crer, a gente vai pensar em coisas grandes, a gente vai desejar coisas grandes, porque não é para nós, é para que Deus seja glorificado. E quando a gente tem esse coração alinhado com o coração de Deus,
Ele faz com prazer, meu irmão, e Ele faz ainda infinitamente mais. Deus quer ser glorificado através daquilo que a gente faz, mas Deus também quer ser glorificado através daquilo que só Ele pode fazer. Porque Deus olha para Abraão, já idoso, com uma esposa idosa, estéril, e diz: você vai ser pai. Deus gosta de desafio. Aliás, o que pra gente é desafio, para Deus é fichinha, como a gente fala lá no Nordeste. Café pequeno, né? Aleluia! Diz que, lá em Romanos capítulo 4, diz que Abraão creu naquela palavra que ele recebeu, assim como as estrelas do céu, como a areia do mar. Ele creu naquilo que lhe foi dito. Eu gosto como está na Bíblia a mensagem, diz que Abraão creu que Deus faria o que só Deus podia fazer. Deus quer te dar visões, sonhos grandes, promessas grandes, aquela coisa que só Ele pode fazer, meu irmão, porque Ele quer ser glorificado. Ele vai te dar instruções, coisas para que você faça e Ele seja glorificado também. Mas Ele também vai te dar direções em situações, vai te meter em situações que só Ele vai poder fazer. Vai além das tuas forças, vai além das tuas condições. Abraão estava muito bem, já na velhice, e Deus chega com uma promessa. Ei, Deus quer te tirar da tua zona de conforto. Talvez Ele vai te lembrar de algumas promessas hoje à noite. Talvez Ele vai chegar com uma promessa nova no teu coração. Você vai dizer: meu Deus, para que isso? Para Ele ser glorificado. João capítulo 14. Versículo 13, Jesus disse: e tudo quanto, eu gosto disso porque fala de quantidade, tudo quanto, ou seja, está ilimitado. Pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Deus quer ser glorificado através das respostas das tuas orações. Eu e você, a gente não precisa ficar intimidado de orar a Deus, de pedir a Deus. Eu não sei como é o teu relacionamento com teus pais, mas quando eu hoje chego na casa dos meus pais, eu não preciso de cerimônia. Eu chego lá, eu estou em casa. Se eu tiver sede, eu vou lá, pego um copo, vou lá no gelágua. Se eu tiver fome, eu abro a geladeira. É a casa dos meus pais. Deus é o teu Pai. Jesus disse: vós que sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará. Paulo disse: aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Jesus diz: peça. Certa vez os discípulos disseram, falando lá, conversando com Jesus, Jesus disse: vocês não têm ainda porque não estão pedindo. Sabe que tem coisas que talvez eu e você não estejamos experimentando na nossa vida porque a gente ainda não pediu. Papai está só esperando você pedir. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei, vai ser aberto. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que procura acha. Por quê? Porque Deus quer ser glorificado. Jesus disse: o que você quiser, peça em meu nome, eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado. Eu vou repetir: Deus quer ser glorificado através das respostas das tuas orações. Agora, em Tiago, a gente vê Tiago exortando, no capítulo
5, aliás, acho que é o 4, no início do capítulo 4, ele diz: olha, vocês estão pedindo, mas não estão recebendo, porque estão pedindo mal. Estão pedindo para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Ou seja, quando eu peço algo a Deus, somente pensando em mim, Deus não vai ser glorificado. O meu egoísmo não glorifica Deus. Mas quando eu peço algo a Deus, pensando em glorificar a Ele, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas vejam Ele naquilo, para alcançar pessoas, pedir, me será dado, para que o Pai seja glorificado. Deus quer ser glorificado através daquilo que fazemos. Deus quer ser glorificado através daquilo que só Ele pode fazer. Elias, quando desafiou os profetas de Baal, ele disse, 1 Reis capítulo 18, verso 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus. Para que saibam que há Deus em Israel, para que o Seu nome seja glorificado. Responde isso, faz isso. Deus fez, porque Deus quer ser glorificado. Quando você cria oportunidades para que Deus seja glorificado, Ele vai te responder, Ele vai fazer infinitamente mais, para que Ele tenha a glória. Quantos aqui querem dar glória a Deus? Aleluia. Deus vai ser glorificado através do cumprimento das suas promessas. Sabe, irmãos, está mais perto do que eu e você podemos imaginar. O arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Paulo fala sobre isso em 2 Tessalonicenses, abre lá. Primeiro ele diz aqui no capítulo 1, verso 11, ele diz, olha, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém? E mais à frente ele vai falar justamente, né, desse grande dia que está chegando. Ele fala que o nome de Jesus vai ser glorificado quando a gente estiver lá em glória. Você tem sede, fome por esse dia, desejo por esse dia? Sim ou não? Aleluia. Verso 10. Ele diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Tem um dia que Jesus vai ser glorificado diante de todos. Vai se cumprir aquilo que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é Senhor. Isaías capítulo 60, versículo 21, diz, todos do teu povo serão justos e para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado, diz o Senhor. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Aqui no contexto de Isaías 60, 21, versículos 18, 17, ele fala que não vai precisar mais nem ter sol, porque a glória do Senhor vai iluminar a todos. Meu irmão, está chegando esse dia. Todos vão ser obrigados a glorificar a Ele. Deus quer ser glorificado através daquilo que nós fazemos. Deus quer ser glorificado através daquilo que Ele faz. E eu quero encerrar te dizendo também que Deus não somente pode, mas Deus também quer ser glorificado através daquilo que o diabo faz. Não é pelo que o diabo faz,
É pelo que Deus desfaz do que o diabo fez. Êxodo capítulo 14. Aleluia. Vai ficar bom agora. Moisés se depara lá com aquele mar vermelho. Faraó e seus exércitos vindo atrás deles. Deus diz: por que clamas a mim? Diz ao povo que marcha. No verso 4, o Senhor fala: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Antes disso, né? E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. No verso 17, depois que Deus dá a instrução a Moisés: olha, coloca o teu bordão, diga ao povo que marche. Ele diz no verso 17: endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. É justamente isso que acontece. Moisés obedece aquele comando. O mar se abre, diz que as águas ficaram como 2 muros. Eles passaram em terra seca. E enquanto eles estavam passando, o exército de Faraó vinha atrás e começou a ir. Mas quando eles terminaram, Deus disse a Moisés de novo: bate lá de novo. Quando Moisés bateu, o povo de Israel já tinha passado. Mas Faraó e seu exército, o mar se fechou. Eles morreram afogados. Deus foi glorificado. Sabe aquilo que está vindo contra você? Deus quer ser glorificado. Não é Ele que mandou. Não foi Ele que causou. Mas se está vindo contra você, Ele transforma maldição em bênção. Aquilo que era para te envergonhar, Ele vai te dar dupla honra. João capítulo 11, vou encerrar com esse texto. Jesus falou algo aqui que muitas vezes é mal interpretado. Versículo 1 diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Muitas pessoas pegam esse texto isolado e querem distorcer a sã doutrina, com engano, como se Deus colocasse doença ou permitisse doença somente para ser glorificado. Não, Deus não precisa do diabo para ser glorificado. Agora, o homem deu autoridade ao diabo nessa terra. E mesmo o diabo tendo esse poder ainda aqui nessa terra, Deus vai desfazer aquilo que o diabo faz. E vai ser glorificado com isso. Quando Jesus disse: essa enfermidade é para que eu seja glorificado, para que o Filho de Deus seja glorificado, Jesus não estava dizendo que Deus planejou: vou colocar uma doença em Lázaro, Lázaro vai morrer, Jesus ressuscita ele, e aí eu sou glorificado. Não. Aquilo aconteceu com Lázaro, mas já que aconteceu, vamos glorificar a Deus aqui como? Ressuscitando. Deus não é glorificado com a morte, Deus não é glorificado com a doença, Deus é glorificado com a vida, com a ressurreição, com a cura, com o milagre. Isso glorifica a Deus. Essa tragédia aqui aconteceu, isso aqui aconteceu.
Aconteceu, ok. Mas Deus pode ser glorificado através disso. Não é levando os méritos pelo que foi feito, porque esses méritos são de Satanás. Mas é consertando o que aconteceu. É fazendo algo extraordinário em cima do que aconteceu. É desfazendo o que aconteceu. E foi isso que Jesus fez. Ele foi até lá. As irmãs de Lázaro disseram: mestre, se o Senhor estivesse aqui, isso nem teria acontecido. Jesus disse: calma, eu sou a ressurreição e a vida. Marta disse: não, eu sei que naquele dia todo mundo vai ressuscitar. Jesus disse: não, calma, vamos lá. Quando chegou lá, Jesus disse: tirem a pedra. E alguém disse: Jesus, já fazem 4 dias. Coisa não está muito bonita aí dentro não do túmulo. Nem cheirosa, né? Tirai a pedra. Agora eu te pergunto, irmãos, quem tem poder de ressuscitar alguém que já tinha morrido há 4 dias? Eu tenho certeza que também teria poder para remover uma pedra. Mas remover a pedra, os homens podiam fazer. É por isso que Jesus disse: remova. Tudo bem, Jesus tivesse pedra, sai a pedra rolando sozinho. Mas talvez alguém diria: não, se a gente se juntasse, a gente faria a mesma coisa. Agora, quando Jesus olhou para Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. Quem é que podia fazer a mesma coisa? Ninguém. Talvez você está numa situação como Lázaro estava. Talvez você pensasse se Jesus tivesse chegado antes. Mas eu quero te dizer que Ele nunca chega atrasado. Nunca é tarde para Deus. Agora, Ele vai te dar algumas instruções que você pode fazer. Tira a pedra. Talvez Ele vai te dar algumas instruções. Faz isso, deixa isso, vai para aquilo, entra nisso. Mas você diz: mas o problema ainda está lá. Mas Ele vai dizer: vem para fora. Vem, para que todo mundo veja. Quando você vai ler o capítulo seguinte, você vê que a fama daquele acontecimento correu por toda parte. As pessoas vinham até Betânia, não era para ver Jesus não, era para ver Lázaro. Mas quando elas viam Lázaro, Deus era glorificado. Eu não sei o que as pessoas vão querer ver na tua vida, mas eu sei que Deus quer ser glorificado. Você pode ficar de pé. Não importa o que você esteja passando, meu irmão, é uma grande oportunidade para Deus ser glorificado. Não há impossíveis para Deus. Não há nada que seja demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Fecha os teus olhos. E baseado em tudo que você ouviu nessa noite, faz a tua própria oração. E assume com Deus um compromisso de glorificar a Ele com a sua vida. De ter uma vida para o louvor da glória do Senhor. Que as pessoas possam glorificar a Deus com as tuas boas obras, com os frutos na tua vida, vendo mudança, vendo transformação. Mas que você também possa agarrar cada promessa de Deus para a sua vida. Dizer: Senhor, cumpre isso, para que o Senhor seja glorificado. Naturalmente eu não tenho condições, naturalmente eu não me vejo capaz, mas se o Senhor quer, se o Senhor me deu essa promessa, cumpre. Eu não sei quais os teus problemas ou adversidades, mas coloca isso também diante do Senhor. Entrega ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Ele é o mais interessado em te abençoar, em transformar isso, em te curar. Tem pessoas aqui que serão curadas nessa noite, agora mesmo. O poder está disponível aí, porque Deus quer ser glorificado.
E Deus está dizendo: você vai testemunhar. Levanta as tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, tudo que nós queremos é que o Senhor seja glorificado. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Traz à lembrança promessas daquilo que só o Senhor pode fazer. Opera mudanças, transformações, para que o Senhor seja glorificado na vida de cada pessoa aqui. A ti, Senhor, só a ti seja a glória.